Fala pessoal do segundo ano, professora Simone Cassiari, passando por aqui com mais uma correção das atividades do PET, agora semana 2 do PET volume 4, que traz para a gente as doenças humanas causadas por protozoários. Na semana 1 ele trabalhou para a gente sobre as características morfológicas e fisiológicas dos protozoários e agora essa relação direta desses organismos com a vida humana, né? Então ele traz aqui para a gente as especificações da doença de Chagas, da malária, da amebise, giardíase, tricomoníase, toxoplasmose e traz para a gente as atividades aqui, né? 4 atividades que a gente vai corrigir agora, ok? Na número 1, ele traz para a gente as principais doenças causadas por protozoários que envolvem o sangue e os órgãos internos são. Então, a gente tinha que analisar as doenças que ele trazia para a gente em cada alternativa, certo? Na letra A, ele traz malária, toxoplasmose, tripassonomíase e leishmaniose. Todas as 4 doenças citadas na letra A são causadas por protozoários e todas elas estão envolvidas com órgãos internos ou na corrente sanguínea do ser humano. Então, a letra A é a alternativa correta da questão 1. Vamos eliminar as outras alternativas. Na letra B, ele traz a dengue, que é uma doença viral, a difteria, que é uma doença bacteriana, micose, que são causadas por fungos, e a desinteria, que pode ser tanto bacteriana como por protozoário. Só que nesse caso, essa doença não está envolvida com o sistema circulatório, né, nem com órgãos internos, ok? Na letra C, ele traz tripassonomíase, hepatite, esquistossomose e filariose. A hepatite é viral, né? A esquistossomose é por plateuminto e a filariose por nemateumintos. São doenças causadas por vermes, aí, essas duas últimas da letra C. E na letra D, ele traz a toxoplasmose, que é causada por protozoário, a difteria, que pode ser bacteriana ou protozoário, filariose, que é por nemateuminto, micose, são os fungos. Então, só sobra realmente a letra A, com malária, toxoplasmose, tripanossomíase e leishmaniose, ok? Na número 2, uma determinada moléstia que pode causar lesões nas mucosas, na pele e cartilagens é transmitida por um artrópode e causada por um protozoário flagelado. Os nomes da doença, do artrópode transmissor e agente causador são respectivamente. Então, a gente tem que analisar aí, né? Na letra A, ele traz para a gente doença de Chagas, barbeiro e Trypanosoma gambiensis. Aqui o erro está justamente no tipo na espécie, né, de protozoário. O Trypanosoma que causa doença de Chagas e é transmitida pelo barbeiro é o Trypanosoma cruzi. Então a letra A está errada. Letra B, úlcera de Bauru, mosquito flebótomo e Leishmania brasiliensis. Essa é a alternativa correta, né? A leishmaniose é uma doença causada no ser humano, que é adquirida a partir da picada do mosquito e ela é conhecida popularmente por úlcera de Bauru. E ela vai causar justamente essas lesões nas mucosas e na cartilagem, né, nas cartilagens do corpo, certo? Para eliminar a letra C, que traz para a gente doença do sono, mosca de Sé e Trypanosoma cruzi. O que acontece nesse caso aqui? A doença do sono, ela realmente é transmitida através da picada da mosca de Sé, mas não é o tripanossoma, o protozoário, que causa essa doença, tá? Na doença do sono, o tripanossoma, as espécies envolvidas, né, é a gambiense e a rhodosiense, tá? Não é o cruzi. E na letra D ele fala malária, mosquito culex e plasmódio vivax, né? Na verdade, a malária é por um outro tipo de mosquito, que é o Anopheles, não é o mosquito culex, ok? Então, a correta na número 2 é a letra B. Na questão número 3. Em março de 2005, foi constatado um surto de doença de Chagas na região litorânea de Santa Catarina, atingindo 25 pessoas e resultando em 3 mortes.
Este fato, totalmente inesperado para uma área não endêmica da doença, dificultou inicialmente o diagnóstico por parte dos profissionais de saúde e chamou a atenção dos meios de comunicação, tendo grande repercussão em todo o país. A constatação da infecção natural pelo Trypanosoma cruzi em um gambá e em vários exemplares de triatomíneos confirmou a existência de um ciclo de transmissão do parasita naquela região. Sobre a origem, transmissão, aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento da doença de Chagas, é correto afirmar que. Então, aqui está 1, 2, 8, 16. Normalmente, nesse tipo de questão, você tem que colocar no final a soma, né, desses números. O que tiver correto, você soma e vai dar o resultado final, tá ok? Na número 1, ele vai falar. Em geral, a doença tem duas etapas distintas no homem. A fase inicial aguda, caracterizada por elevada parasitemia e estado febril. Seguida de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes. Essa aqui está correto, né? Na fase aguda, você vai ter aí sintomas bem muitas vezes brandos, né? Como se fosse uma gripe, uma fraqueza, uma febre, mas você vai ter uma quantidade muito grande de parasitas na circulação sanguínea. Já na fase crônica, né, que vai aí se estender por vários anos, você vai ter uma diminuição no número de parasitas circulantes, mas eles vão estar afetando muito, né, diretamente alguns órgãos, especificamente órgãos que são intensamente, que recebem um intenso fluxo sanguíneo, como coração, intestino, né? Onde é mais comum a doença de Chagas causar, nesses órgãos é mais comum a doença de Chagas causar as alterações, né? Então, a número 1 está correta. Na 2, ele fala, os hospedeiros intermediários do Trypanosoma cruzi podem ser tanto vertebrados como invertebrados. Quando a gente fala de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, a gente tem que lembrar o seguinte: no hospedeiro intermediário você tem a fase larvária, né, do micro-organismo ou do verme, e no hospedeiro definitivo você tem a fase de reprodução, tá? No caso do Trypanosoma cruzi, o hospedeiro intermediário são somente invertebrados, né? É o barbeiro lá, um inseto que vai servir como hospedeiro intermediário para o Trypanosoma. Como hospedeiro definitivo, a gente tem aí o ser humano e alguns outros mamíferos, ok? Então, a 2 está incorreta, porque ele fala que o Trypanosoma pode ter como hospedeiro intermediário vertebrados também, e isso não está certo. Na 8, ele fala, as formas mais comuns de transmissão da doença são o contato com fluidos orgânicos de doentes e a ingestão de alimento contaminado. Aqui está incorreto porque as formas mais comuns de transmissão da doença de Chagas são a picada do barbeiro, transfusões de sangue, né? Não tratado, não processado em laboratório, e a transmissão direta, que é aquela que acontece de mãe para o filho, de forma através da placenta, né? Então, a gente não pode considerar número 8 aqui como correta, tá ok? E na 16, o tratamento mais eficaz da doença de Chagas baseia-se na aplicação de antibióticos potentes. Na verdade, a doença de Chagas, ela tem somente tratamento paliativo, né? Que são aqueles tratamentos que vão melhorar a sobrevida do paciente acometido pela doença, ok? Antibióticos vão ter eficácia somente contra doenças bacterianas. Então, aqui, nessa questão número 3, apenas a afirmativa número 1 está correta, certo? Na número 4, e para finalizar, uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi ali adquirida em uma transfusão de sangue. A acusação. Como eu disse na questão 3, né, uma das formas que pode acontecer a infecção, a aquisição da doença de Chagas, é justamente através de uma transfusão de sangue, né? Então,
a única alternativa que fala que essa acusação desse paciente poderia ser uma coisa correta, né, de se afirmar, é na letra D. Então, a acusação procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário que vive no sangue. Então, se o paciente tiver recebido um sangue que não foi processado adequadamente, que não foi tratado, ele pode acabar adquirindo o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, que vai entrar na corrente sanguínea desse paciente e passar ali a desenvolver a doença de Chagas, ok? Pessoal, espero que vocês usem esse vídeo com sabedoria, façam as complementações de vocês, corrijam suas atividades da semana 2, façam as atividades aos pouquinhos, semanalmente, para não deixar acumular, ok? E vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente.